das Crianças! Dia das Crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Já estava com saudade de vocês. Bom, esse mês estamos aqui numa nova série, cheio de presentes, né? Será que tem nessas caixas? Cheio de presentes, porque a nossa série do mês chama-se Desembrulhando. Encontre a alegria. Quando a gente desembrulha um presente que a gente ganha, a gente fica muito feliz, né? E nesse mês a gente vai falar sobre alegria. E vocês sabem o que é alegria? Alegria é encontrar uma maneira de ser feliz, mesmo quando as coisas não saem do seu jeito. Gente, é difícil às vezes a gente encontrar alegria quando a gente não gosta de alguma coisa. Mas esse mês a gente vai descobrir como a gente pode encontrar alegria sempre, no decorrer do ano. Não só no Natal, que as coisas são bem mais felizes e alegres. Pois é, nesse mês de dezembro a gente vai falar sobre o verdadeiro significado do Natal. E vocês sabem qual é o verdadeiro significado do Natal? Isso mesmo, gente, o nascimento de Jesus. Aí é algo que nos traz muita alegria. Como todo mês, nós temos o versículo do mês. E esse versículo desse mês, olha, vou contar um segredo para vocês. Tá muito fácil, tá bom? Então a gente vai decorar rapidinho. O versículo do mês está em Filipenses 4:4. E ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos repetir mais uma vez, que ele tá tão fácil que acho que a gente vai decorar hoje, hein? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. Durante essa semana, esse mês de dezembro, cada semana a gente vai encontrar alegria nas histórias que vão ser contadas. E hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre uma história muito legal que nos ajuda a entender esse sentimento de esperança, esse sentimento de alegria no Natal que a gente tem. Então preparem-se, que vamos encontrar a alegria! A nossa história vai começar! No início, Deus criou um mundo muito bonito. Era um lar perfeito para a sua criação viver. Lembra que a gente viu um pouco disso na história de Adão e Eva? Mas, infelizmente, as pessoas decidiram se afastar de Deus. O pecado separou as pessoas de Deus. O mundo ficou todo errado e não estava mais tão bonito como antes. As pessoas decidiram seguir os seus próprios caminhos, longe de Deus. Mas Deus tinha um plano. E ele revelou esse plano para um homem chamado Abrão. Vocês lembram? A gente falou um pouco sobre Abrão, que mais tarde, o seu nome seria mudado e se tornado Abraão. Deus fez uma grande promessa a Abraão. Ele disse a Abraão que a sua família se tornaria uma grande nação e que o seu nome seria grande e que a sua descendência seria abençoada. Uma promessa em tanto, né? Mas Deus cumpriu com a sua promessa. A família de Abraão foi abençoada por Deus e se tornou uma grande nação. Mesmo Abraão e seus filhos cometendo alguns erros, Deus foi fiel, cumpriu a sua promessa e não se esqueceu deles. Mas Deus também fez isso com um homem chamado Moisés. Lembram daquela história? Não sei se vocês já ouviram, de um menino que foi deixado no lago. Pois é, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel e levá-lo até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles. Deus deu regras a seu povo para mantê-los seguros e protegidos e afastados das nações ao seu redor que adoravam outros deuses. Os israelitas perceberam que essas nações ao redor tinham um rei, um governante, e eles queriam um rei também. Mesmo que isso tenha deixado Deus um pouco triste, Deus falou com o profeta Samuel. Disse a ele para escolher um rei para governar Israel.
e ele escolheu Saul. Porém, criança, sabe o que aconteceu? Saul decidiu não ouvir a voz de Deus. E então, ele foi substituído por um outro nome, por Davi. Sim, Davi! Vocês lembram dessa história de um jovem que derrotou um gigante? É desse Davi que estamos falando. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Nesse momento, Deus fez uma outra promessa. Ele prometeu a Davi que a sua casa, o seu reino, duraria para sempre. Isso significava que da família de Davi sairia o verdadeiro rei que governaria para sempre o povo de Deus. Uau, que demais! Ainda assim, depois de Davi tiveram outros reis que não ouviram a voz de Deus e decidiram se afastar de Deus e se dispersaram pela terra. E cada vez mais as pessoas decidiram se afastar de Deus. Mesmo as pessoas decidindo se afastar dele, ele permaneceu fiel a eles e continuou a anunciar as suas promessas. Ele enviou profetas para compartilhar as suas palavras e as suas promessas, assim como o profeta Isaías. Vamos ver lá em Isaías o que ele estava falando. Lá em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. De quem será que ele estava falando, crianças? Quem será que era o filho que governaria e seria o Príncipe da Paz? Olha só, o profeta Miqueias também escreveu que esse Salvador da terra nasceria. Lá em Miqueias 5:2. Vamos ver? Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Também falavam de um governante, hein? O Salvador. Deus deu ao profeta Zacarias a imagem de como seria esse governante. Vamos ver? Lá em Zacarias 9:9. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exultem, Israel. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Nossa, estavam falando que esse Salvador era humilde e vitorioso e que ele viria até nós. Deus até revelou que esse rei morreria pelo pecado do povo, gente. Olha só, ele já estava falando de Jesus, que Jesus nasceria, onde ele iria nascer e que ele morreria pelos nossos pecados, que ele seria o nosso Salvador. Lá em Isaías fala um pouco sobre isso. Lá em Isaías 53:8, olha só. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Isso mesmo, crianças, Deus estava falando da morte de Jesus na cruz. Mas Deus tinha dito que nem a morte poderia parar esse Salvador e que ele teria vida. Olha só o que diz lá em Salmos 16. Porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele estava falando do céu, da eternidade e da ressurreição de Jesus. Ao longo dos anos, Deus fez muitas promessas ao seu povo e ele cumpriu com todas elas. Olha só que demais, crianças, nós temos aqui diversas promessas de Deus que foram reveladas através da palavra dele e podemos ver o quanto ele cumpre com as suas promessas. Essas promessas eram como peças de um quebra-cabeça que davam dicas daquilo que estava por vir. Deus havia prometido um Messias, o Salvador, mas as pessoas não tinham a mínima ideia de quando isso ia acontecer. Ainda assim, acho que ninguém poderia imaginar como esse Salvador viria. E ele veio como um menino, como um bebê. Assim veio Jesus, o Salvador, o Messias. E ele ainda nasceu numa manjedoura, ali em meio aos animais, na cidade de Belém,
Olha só, gente, como é lindo ver que Deus cumpre as suas promessas e que essa promessa que veio através de um bebê nos trouxe tanta, mas tanta alegria. Essa alegria que não sentimos apenas na época do Natal, quando lembramos do nascimento de Jesus, mas uma alegria que podemos sentir em todas as situações, principalmente nas situações difíceis. Sim, crianças, a alegria viria ao mundo e veio através de Jesus, porque Deus cumpre as suas promessas. Vamos agradecer a Deus através da oração, porque Ele cumpre as suas promessas conosco e porque Ele nos enviou Jesus? Vamos lá? Fechem os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ver através da sua palavra, através da vida de Abraão, de Moisés, de Davi, através dos profetas, o quanto o Senhor cumpre com as suas promessas. E obrigada, Deus, porque o Senhor nos enviou a maior alegria que podemos ter, que é Jesus, o teu Filho, que nos ajuda a nos aproximar mais de ti, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, porque temos também a Tua Palavra que nos ajuda a lembrar, ó Pai, que muito mais do que os presentes que a gente gostaria de ganhar, muito mais do que o abraço de algumas pessoas que a gente não vai conseguir ter nesse Natal, nós temos a Ti, que é o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Muito obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém. As promessas são muito importantes, não são? Quantas vezes a gente já falou que ia fazer alguma coisa e não fez? Ou às vezes uma pessoa prometeu algo a nós e não cumpriu? Pois é, crianças, às vezes as pessoas não cumprem com as suas promessas, mas com Deus não é assim. Ele cumpre com as suas promessas e é por isso que podemos ter alegria. Você pode ter alegria porque Deus cumpre com as suas promessas. Vamos repetir isso? Você pode ter alegria porque Deus cumpre com as suas promessas. Mesmo quando as coisas não acontecem do seu jeito, você pode se alegrar porque Deus prometeu estar com você. E sabe de uma coisa? Geralmente as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Haverá situações que vão nos deixar desapontados, tristes, com raiva, aborrecidos. Até mesmo durante o Natal, porque não ganhamos um presente que gostaríamos ou porque não podemos fazer algo que gostaríamos de fazer. Mas ainda assim, você pode ter alegria, tá bom? Quero ver todo mundo aí com um sorrisão, porque esse mês vamos desembrulhar a alegria, vamos encontrar a alegria, tá bom? Memorizem o versículo, hein? Quero só ver como vocês estão craques em memorizar versículos. Um super beijo pra vocês, cheio de saudade. Tchau, crianças! Tchau!